Boa noite, queridos companheiros e companheiras. Que a paz de Jesus continue em nossos corações. Que nós possamos ter uma reunião bastante proveitosa, com bastante harmonia, com muita paz em nossos corações. Nós fomos convidados a falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós vamos estudar hoje no item das instruções dos Espíritos uma mensagem ditada por Lázaro em Paris em 1863. E é uma passagem bastante interessante, um apontamento bastante interessante, em que Lázaro fala do dever. E nós estamos atravessando momentos difíceis da nossa sociedade, entre as pessoas ficam em dúvida em fazer aquilo que querem fazer e que é o dever delas fazer, né? O que é mais lícito para elas fazer e o que é dever dela como cidadã, como criatura moral, executar. Lázaro liga muito a questão do dever à questão moral. E a gente fica pensando, por que a questão moral? Porque quanto mais nós avançamos no sentido da moralidade, nossos deveres vão aumentando, porque a gente vai abrindo um leque maior de obrigações que deveremos cumprir como criaturas morais, num sentido mais elevado da palavra. Aquela pessoa que tem um nível moral ainda muito baixo, ela quase não encontra deveres, ela só enxerga direitos, não encontra para ela deveres é sempre dos outros para com ela, nunca dela própria para com as outras pessoas. E Lázaro começa dizendo aqui para nós, dizendo: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. A gente sempre, quando fala em alguns personagens, a gente lembra muito de Paulo, que Paulo repetia numa das suas epístolas, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que é lícito fazer é aquilo que é legal, é que é direito fazer, né? E o que convém? O que convém é aquilo que mais se adequa à situação da criatura, no sentido moral, no sentido de criatura plena, né? Nós vemos assim muitas questões do dever que varia muito de acordo com a moral. Por exemplo, quando nós recebemos um troco a maior, né, as nossas conveniências, as conveniências próprias, dizem que aquele dinheiro nos vai ser muito útil, muito útil. Mas esquecemos que aquele que nos dá o dinheiro, né, se ele nos dá indevidamente, vai faltar para ele, e ele, consequentemente, é quem vai pagar aquela diferença. Isso, num sentido moral, já é alguma coisa, mas nós vamos falar no sentido mais amplo de moral ainda. A primeira questão que vem à nossa cabeça é de que, se aquilo não me pertence, logo eu não devo me apropriar, né? É o dever que nós devemos ter de não se apropriar daquilo que não nos é lícito partilhar. E depois, ainda na continuação, mais abaixo, Lázaro continua: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por achar-se em antagonismo com as atrações dos interesses e do coração, né? Se nós formos visualizar sempre os nossos interesses em primeiro lugar e aquilo que o coração nos pede para pedir, para fazer, executar, isso nós não situarmos diante disso aquilo que Paulo fala, mas isso não me é lícito, então é meu dever não contrair mais esse equívoco, não cometer mais esse equívoco, estaremos cumprindo o nosso dever. E o que me chamou bastante atenção é quando ele fala, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir, por achar-se antagonismo com as atrações dos interesses do coração. Não tem testemunha as suas vitórias. Aquele que cumpre seu dever quase nunca é notado, né? A gente, uma vez lendo uma história, de uma pessoa que achou uma mala com dinheiro e foi até o local do endereço onde pertencia o dono da mala e devolveu, e ela não esperou nem que se agradecesse. E alguém perguntou: você não esperou nem agradecer? Mas eu agradecer por quê? Eu só cumpri o meu dever, só a minha obrigação. Então quem cumpre o dever quase nunca é notado, né?
quando a gente faz alguma coisa que fala assim, eu fiz isso aqui, as pessoas falam assim, não cumpriu mais do que a obrigação. Porque dificilmente as pessoas dão galardão àquele que age corretamente. Pelo contrário, as pessoas, nós nos julgamos tão espertos que mais esperto e mais descolado é aquele que age de acordo com a maioria, de acordo com a consciência coletiva, ainda que isso não seja lícito. Pelo contrário, ainda que isso seja ilícito, mas nós arrumamos como desculpas aquele velho jargão de que todo mundo faz assim. Mas esquecemos que a nossa obrigação, o nosso dever é estar em paz com a nossa consciência. A nossa obrigação moral deve falar mais alto em qualquer situação. Não têm testemunha de suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. Aquele que não cumpre o seu dever, né, desde que não transgrida a lei, ninguém o reprime, né? Nós temos a obrigação de todo dever, de todo dia sair para trabalhar, mas se ele deixar de trabalhar um dia, ele está deixando de cumprir o seu dever, logicamente, desde que ele deixe de trabalhar por preguiça ou por inércia, né, sem nenhum motivo que justifique, ele não vai sofrer nenhum tipo de repressão, a não ser o desconto, né, na folha de pagamento. Mas repressão maior não existe, né? Porque nem tudo na vida é visto como ilicitude, principalmente quando se fala em descumprir o seu dever. Nem sempre isso é punido de alguma forma. Por quê? Porque o dever, o cumprimento do dever, ele tem mais a ver com o sentido moral de cada criatura. E Lázaro diz aqui uma coisa bastante interessante. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta. O aguilhão, aquilo que nos desperta, aquilo que nos espeta, aquilo que nos incomoda, né? Esse aí, o aguilhão da nossa consciência, é o guardião da probidade, ou seja, nós seremos sempre probos, honestos, cumpridores do nosso dever, desde que esse aguilhão nos desperte para o cumprimento do nosso dever. E esse aguilhão, esse despertar da nossa consciência, ele vai aumentando à medida em que nós nos elevamos moralmente. Quanto mais elevado materialmente, moralmente é a criatura, mais deveres ela tem para consigo mesmo e para com a sociedade. Porque ela já abre um leque maior de obrigações a cumprir com todos, já que ela passa a compreender, né, que o dever dela, a obrigação dela, o dever que ela tem que cumprir, não é só com ela, mas com toda a coletividade. Por isso, quando nós falamos da reforma íntima, que o espírita deve sempre estar buscando a sua reforma íntima como um dever a cumprir consigo mesmo, é dever também dele para com o próximo dar o exemplo da doutrina espírita agindo em seu coração. É um dever que ele tem para com todos falar da doutrina, não no sentido de doutrinar ou de catequizar ninguém, mas de espalhar as claridades que ele já enxerga dentro da doutrina, para que outras pessoas também possam matar a sua sede de conhecimento e de direção, de conhecimento espiritual sobretudo. Então o dever sempre nos alerta das nossas obrigações que temos a cumprir. Cada vez que nos elevamos moralmente, cada vez mais elevamos também a nossa gama de deveres a cumprir, porque a nossa consciência vai despertando, vai alargando os seus horizontes e maior a exigência que temos para conosco mesmo, como cidadãos já despertos, cidadãos conhecedores de uma realidade pouco conhecida e pelas pessoas que nós já conhecemos, praticamos e buscamos exemplificar. Então, para o espírita, os postulados espíritas não são simplesmente retóricas, nem apontamentos bibliográficos ou apontamentos literários, mas sim um roteiro de noções imorredoras que nós devemos guardar em nossa consciência e dessa forma esculpir o homem novo, ressurgindo do homem velho, transformando-o numa criatura mais proba, mais honesta, cumpridora verdadeiramente dos seus deveres para consigo, para com o próximo, para com toda a humanidade, sobretudo para com Deus.
o dever principal nosso é amar a todos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o primeiro mandamento e o primeiro dever que nós devemos sempre buscar cumpri-lo na sua íntegra. Obrigado, muita paz a todos.